Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando alguma coisa, tá? Contra aquilo que está levantado contra mim, para aproveitar o tempo que eu tenho e o que eu tenho para falar, tá? Mas infelizmente, tá? Eu tenho assim boa vontade para criar mais conteúdo de entretenimento, tá? Mas infelizmente eu não posso criar mais porque eu não tenho espaço para guardar este conteúdo, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, me veio a ideia inclusive aqui agora mesmo que eu falei. Eu vou anotar o conteúdo que eu posso criar, tá? Como conteúdo de entretenimento, vou anotar isso daí e vou guardar para que se eu receber patrocínio, tá? Eu possa fazer, tá? Ou seja, eu tenho ideias para mais vídeos de conteúdo de entretenimento, tá? Ok? Porque eu tenho sempre muito conteúdo, tá? E outra coisa que eu quero falar para você, eu nunca pratiquei magia negra, tá? Nunca, tá? Como você chama o diabo? Satã? Lúcifer? Qual é o nome que tem o diabo? Isso daí nunca fez parte daquilo que é meu, né? Cagalhão, bundoide, como você chama o diabo? Qual o apelido que o diabo tem para você? Nunca fez parte isso daí da minha vida, tá? Ok? Eu sou extremamente incomodado com magia negra, tá? Porque isso daí que está aparecendo atrás de você aí nessa imagem aí, isso daí que está aparecendo, são satânicos. São eles que financiam bandidos do seu bairro, de morro, de ponto de música alta, para praticarem magia negra em cima de pessoas, tá? Que os grupos que financiam eles querem tirar de mercado, ok? Teve um vídeo que eu vi de passagem aqui, de um desses cortes aí, que era de um determinado diplomata, que foi um dos que eu falei contra quando aconteceu a guerra da Ucrânia. Aí estava escrito no vídeo assim, ó: eu não posso falar, mas... Aí fala assim, diplomata, sei lá, fala sobre a força de Israel, a força de segurança de Israel. O que significa isso? Eu não posso falar, mas... O que significa isso daí? É isso daí que está no seu bairro, está espionando você, está praticando magia negra em cima de você. Eles são satânicos, tá? Ok? Aí eu vou falar inclusive sobre esse vídeo aí que está aparecendo aí, que ele ficou 40, tá escrito assim, ó: como se livrar definitivamente. Eu fiquei 40 dias só tomando água de coco. Vou falar outras coisas aqui, mas vou aproveitar essa oportunidade para falar isso aqui. O que significa isso daí? Então quer dizer que ele ficou 40 dias fazendo jejum, que é o que ele fala aí, tá? Que ficou fazendo jejum, tá? É sobre isso que eu vou falar. Nunca cliquei nesses vídeos, tá? Eu não clico nos vídeos, tá? Por que ele está falando isso? Que ele, em outras palavras, ele está querendo dizer que quando ele se converteu a Jesus, tá? Ele era cheio de demônios. E então ele ficou 40 dias jejuando e tomando água de coco para se libertar de demônios, que é o que ele está falando aí. Isso é a maior farsa, tá? Ok? Preste atenção. O que na verdade acontece, vou falar aqui para você. Ele provavelmente estava violando as regras dos esquemas de espionagem, tá? E estavam praticando magia negra em cima dele. Se ele estava sentindo sensações. Sim, eu estava sentindo magia negra no meu olho, no meu coração, no meu cu. Estava tendo sensações ruins nessa época, antes de eu buscar o evangelho. Então era isso daí. Ele estava sob a mira, tá, de uma conspiração com magia negra. E aí, quando começaram a praticar magia negra em cima dele, ele foi e aderiu à religião. Ele foi, mostrou adesão à religião, e então ele começou a se proceder conforme o cronograma, que é proibido fazer uma série de coisas. Ao estarem espionando ele, vendo que o cara virou evangélico, e agora ele não vai mais ver pornografia, ele não vai mais se aproximar de mulher sem pagar, ele vai ser feminista, ele vai ser família tradicional, ele vai aceitar ser vítima do controle das vontades dele, ou seja, a vida particular dele ser espionada. Pronto, eles pararam de praticar magia negra em cima dele. Aí, poxa, foi liberto de demônios, ok? Mas o indivíduo mas quem está espionando ele e que está fazendo essa doutrinação são cheios de demônios, ok? É tudo a mó farsa, tá? Ok? Você vai ser incomodado com magia negra justamente por você estar fazendo o certo, tá? E não estar cooperando com a vontade disso daí. É tudo mentira, tá? Tô invocando bem forte aqui no meu coração. Ok? Tá? E a questão do jejum, que eu vou falar aqui pra você, ó. Eu já pratiquei, eu fiz um vídeo muito bom falando sobre jejum, tá? Vou postar aqui no Instagram, tá? Se eu lembrar, se eu não esquecer. Mas o lance é o seguinte. Eu falo ali o seguinte. Jejuar, né?
Eu cheguei a praticar, sim, eu pratiquei jejum, tá? Durante um tempo. Chegava um determinado dia, eu fazia um jejum de cerca de metade do dia. E já cheguei a fazer muitas vezes, tá? Jejum de 24 horas, ficar 24 horas sem comer nada. Fiz muitas vezes isso daí. Depois de um tempo eu parei de fazer. E o que acrescentou você, Jorge? Vou falar pra você a experiência que eu tive com o jejum, tá? Nada, não me acrescentou nada, tá? Só me deu prejuízo, ok? Foram momentos ruins pra mim, tá? Eu passei por muitos momentos ruins depois disso daí, sem jejum, e com jejum não acrescenta nada. Não recomendo você nunca fazer jejum. Pronto, é isso. O que você poderia falar pra gente sobre jejum? Sim, poderia falar, que é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Poxa Jorge, qual a importância do jejum? O que significa jejum na Bíblia? É necessário fazer jejum? No vídeo que eu falei para você que eu não recomendo você fazer jejum, tá? Ok? E aí eu vou dar para você, eu falar alguma coisa para você a respeito do que significa jejum, tá? Analisando o ensinamento de Deus, tá? Mas eu não pratico jejum e nunca quero praticar, tá? E se você observar o ensinamento que eu apresentar para você, você vai entender que também não precisa praticar jejum, ok? Então eu acho até enjoado esse pessoal que é evangélico que fica falando de jejum toda hora, tá? Ok? Vou guardar segredo mais aqui. Mas eu fiz um vídeo legal falando sobre isso, esse pessoal que pratica jejum, tá? Tenho uma raiva desse pessoal, tá? Ok? Não pratico jejum, tá? Não, depois que eu parei, depois que eu falei assim, não vou mais praticar, nunca mais eu pratiquei, tá? E não pratico e nunca vou praticar. E não gosto de praticar jejum, tá? Ok? E não considero relevância nenhuma praticar jejum, tá? Ok? O que eu consideraria como relevância é algo que eu falaria para você. Fora isso, nada, tá? Ou seja, eu quero que você entenda de uma vez por todas que todas essas doutrinas que os evangélicos têm recomendado para mim falando sobre jejum, que eu nunca pedi isso daí para eles recomendarem, eu relevo isso em nada aqui, tá? Ok? Quero falar para você, tá? Que você está livre disso daí, isso aí é religião, tá? Você não precisa fazer jejum para buscar a Deus, tá? Ok? Ok? Então é isso que eu quero falar para o poder do jejum. Façam um jejum de não sei quanto, o poder os milagres do jejum, tudo besteira. Para mim eu considero uma grande besteira, tá? Ok? Pronto, acho que eu coloquei mais uma ideia para você. Tá lá no vídeo lá. Pronto. Agora eu vou falar, aproveitando aqui, que eu fiz um vídeo também muito legal, que é o seguinte, o serviço de responder perguntas a respeito de Deus, tá? Eu gostaria, tá, que qualquer pessoa que se interessa por ouvir o ensinamento de Deus, tá, me procure, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar, tá? Se você tá sabendo que os vizinhos do crime organizado estão me espionando quando eu estou falando, se você matar esses indivíduos aí, eu agradeço bastante. Mas não mata só não, tá? Você arrebenta a cabeça deles cada segundo que eles me incomodaram. Tá? Para mim é muito caro que um indivíduo desse morra sem ter a cabeça dele arrebentada de paulada cada segundo que eu estou sendo incomodado aqui, ok? Pronto. Agora eu vou falar para você o seguinte, sobre responder perguntas sobre Deus, né? Aí me passou na mente aqui a questão do sábado, né? Jorge, interessante esse assunto, até o dia de hoje se comenta a respeito disso, eu não vou falar, guardar segredo. Mas sobre o sábado, existe um grupo evangélico no mundo que guarda o sábado, que é os adventistas. Todo mundo sabe disso, né? Os adventistas guardam o sábado semelhante ao que está escrito na Bíblia, né? O outro grupo que guarda o sábado, tá? Tudo isso aqui é meu, tá? Se você viu eu falando, é meu. O outro grupo que guarda o sábado, tá? É os judeus, tá? Os judeus, tá? Eles guardam o sábado, ou seja, pessoas que vivem em Israel, né? No território de Israel. Eles guardam o sábado porque é uma tradição, né? Ou seja, eles não guardam somente o sábado como um dia, o final de semana, eles guardam o sábado como um dia prescrito por Deus, né? E também os judeus, tá? Um grupo, eu não sei se todos, mas eu acho que parte deles, tá? Parte dos judeus que creem em Jesus Cristo, tem uma parte ali que também guarda o sábado. E eles apontam o livro de Isaías, tá? Dizendo que o texto mostra uma confirmação do profeta acerca de guardar o sábado. Porque como eles são judeus messiânicos, eles automaticamente observam o Messias pelo livro de Isaías, tá? Tudo isso aqui é meu. Então eles observam que está escrito no livro de Isaías, tá?
a respeito da questão da guarda do sábado. Mas eu acredito que nem todos, tá? Nem todos os judeus messiânicos, que são no caso os judeus que acreditam que Jesus Cristo é o Messias, nem todos eles guardam o sábado. E qual seria a verdade? Sim, eu acredito que tem uma verdade absoluta nisso daí, tá? Existe uma verdade absoluta que é para todos os grupos, tá? A respeito do sábado, tá? Que está escrito no Antigo Testamento, tá? Ok? E aí eu poderia responder essa pergunta, que seria uma resposta absoluta, tá? A respeito dessa coisa do sábado. Que é uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo aqui. Ok, então esse é o raciocínio que eu queria fazer, tá? Associado com falando sobre o sábado, falando sobre o jejum e sobre o vídeo desse cara aí, como eu já falei, a minha opinião a respeito do movimento que ele defende, como isso tem me prejudicado, tá? E o fato de eu ser contra, tá? Esse movimento desse pessoal por causa deles estarem promovendo indiretamente a questão da família tradicional, justamente para eles terem mais suporte, do grupo que promove tanto o feminismo quanto a família tradicional. Ao estarem caminhando com ideias de família tradicional, ideias de feminismo, eles estão fazendo todo esse jogo aí, tá? Para que os vizinhos do crime organizado, vagabundo, cuspidor de empada, manjador de piroca, mochiba, velha mó fudida, porra toda, fica espionando você, tá? E controlando você para essas duas facções aí. Aí eu expliquei para você que existe uma razão econômica nisso daí, na família tradicional, no feminismo. Eu já expliquei várias vezes. Diga então duas, vou dizer uma para o feminismo e uma para a família tradicional. Se você é feminista, mulher custa caro. Se mulher custa caro, você paga. Se você paga, você tem mulher. Se você não paga, você não tem. Pronto, você é obrigado a pensar assim, economicamente falando. E na família tradicional, significa o seguinte, você, falando economicamente falando, você está sob controle. Você está sob controle. Significa que você pode não estar rendendo dinheiro diretamente, mas você não está dispersando o ganho deles. Então, se eles têm você sob controle, sob uma família tradicional e sob uma manjação de piroca, eles estão condicionando você a estar restrito a eles, a fazer toda a vontade deles. Pronto, esse seria o raciocínio econômico da coisa. E esse tipo de raciocínio econômico você não pode seguir, isso é seu direito violar isso completamente, você não tem que seguir isso porra nenhuma. Significa que a sua falta de liberdade, alguém está lucrando com a sua não liberdade. E ninguém tem que lucrar com a sua não liberdade porra nenhuma. A primeira situação, tá? A outra situação paralela a isso daí é o que eu venho mostrando para você. Exclui a questão econômica nessa situação, como eu coloquei aqui, que é o raciocínio do déficit, ok? O que você está perdendo, tá? No feminismo, o que você está fazendo eles lucrarem, e na família tradicional é o que você está perdendo às custas deles, né, para você entender. E num raciocínio, tá? E qual o outro raciocínio? Inveja, meu amigo. Inveja, tá? Ok? O que sustenta a família tradicional e feminina é inveja da sua liberdade. Tá? Por quê? Porque existe um grupo de pessoas que movimenta dinheiro e automaticamente está lucrando com você seguindo essa doutrina. Mas e o restante de tudo isso daí? Estão também ganhando para prejudicar você se você não caminhar fora disso. E tá bom, e qual é a justificativa? Se estão ganhando dinheiro para manter você sobre isso, isso daí é uma quadrilha. Tá? Ok? Uma quadrilha que está ganhando dinheiro para manter você sob doutrinação deles, ok? Pronto. Mas vamos ainda tirar essa situação para dar a impressão que isso não existe. Inveja mesmo, tá? Proliferação mesmo da inveja mesmo, tá? Ok? Inveja de você ficar com uma mulher, inveja de que uma mulher ficou com você, inveja que você não pode ficar com determinada pessoa, é isso daí. 24 horas, tá? Eu sou vítima disso daí por 20 anos, tá? E tenho mostrado para você com todos os testemunhos, tá? Isso está descrito até mesmo nas coisas que eu escrevo de entretenimento. Por exemplo, as histórias de filmes, você vai perceber claramente, realmente, assim, situações como essa nas coisas que eu escrevo, tá? Sempre vai ter alguma coisa de feminismo, por quê? Porque o feminismo representa a realidade mesmo, tá? Mas falando especificamente do testemunho do blog, o resumo do caso moniquemorais.blogspot.com, veja todos os posts lá, o que eu sou vítima, tá? Por 20 anos, tá? E também os dossiês, tá? Que vai na introdução do blog.
Ok?